Muito bem. Nós já fizemos 2 vídeos, né, sobre esses temas. Agora estamos entrando no terceiro tema. Nós continuamos nessa disciplina, né, implementação de inovações de processos frugais em organizações, para quem não sabe o que a gente está fazendo aqui, né? E os 2 temas que já foram apresentados anteriormente, o primeiro deles foi inventores e suas patentes. Certo? Então, esse é o primeiro tema, né? Inventores e suas patentes. Esses temas estão todos. Tem um vídeo a respeito, que nem esse, no nosso canal GIOS, e tem um texto de mais de 10 páginas, de entre 10 e 12, 13 páginas, cada um desses textos. Sendo que esse é o primeiro. O segundo trata de inovações e hábitos. Ou melhor, a gente pode dizer, trata de hábitos inovativos, certo? Né? Hábitos inovativos. E agora, esse terceiro, que eu não vou falar agora, o que, é que ele tem a ver? Tem a ver com processos e naquele tipo de processo? Processos frugais. Tá bom? Então, esse é o que nós temos por enquanto. Para a semana que vem, né, nós estamos planejando começar a elaborar o quarto item, que seria startups. Startup. A inovação. Ou seja, hoje em dia, realmente, esse termo startup é uma coisa que está totalmente conectado com inovação. Bem, então, já que sabemos aonde estamos e aonde queremos chegar, vamos entrar na matéria. Então, nós combinamos que a matéria de hoje seria processos e processos frugais. Vamos tirar esse I do meio, porque eu acho que não. Esse processos frugais. Então, para a gente falar em processos frugais, nós temos que explicar primeiro o que são processos, para depois explicar o conceito de frugalidade. Então, vamos ver se eu me lembro aqui do que a gente elaborou nesse texto. E eu consigo explicar para vocês. Né? A melhor maneira de entender esse negócio é através de um exemplo. Né? Quem sabe a gente não começa por aí. Né? E mais ainda, nós estamos imaginando de que essa questão do processo frugal, dentro desse mundo das inovações, ele tem uma característica toda especial, porque ele caminha de modo montante. Né? Bom, você tem que usar uma palavra diferente, né, para a pessoa perguntar o que raio significa isso. Né? Quando o rio vai para o mar,
o rio indo para o mar, ele anda na direção jusante, que é a direção natural de caminho do rio. Quando ele anda ao contrário, né? Não sei como é que um rio vai andar ao contrário, né? É. Bom, a gente força o rio para andar ao contrário, né? A gente pode fazer, botar essa água numa canalização e empurrar para cima. Mas, às vezes, pela vaporização, né? A vaporização também faz um efeito parecido com isso, né? Não faz? A chuva, né? Não é consequência da vaporização e depois vai cair essa água de chuva. Pois é, então tem um tipo de inovação frugal que eu chamo aqui valorização, é um dos itens aqui dessa fala, que vai ser, eu acho que a gente vai ter que dividir isso aqui em duas falas, senão não tem quem aguente chegar até o final. Tem a ver com valorização e inovação frugal. E por que ela é importante, né? Depois vamos ver porque que é um processo, o que é ser frugal, essas coisas todas, para quem ainda não leu o texto, já leu, é só me dizer qual é a dúvida que tem para eu explicar. Então, qual é o valor da inovação frugal? Desenvolvida porque ela é desenvolvida em sociedades pouco industrializadas, tipo o Brasil, comparado com, por exemplo, com a China, com a Alemanha, com os Estados Unidos, né? E aceita pelas altamente industrializadas. É alguma coisa que sai do Brasil e vai para outros países. Né? Então, assim, qual seria um exemplo disso? Né? Tem um exemplo aqui bem simples que saiu na verdade da China, né? Que não era tão pouco industrializada assim, diga de passagem, mas de qualquer maneira, em relação ao pessoal que domina o mundo da tecnologia digital, né? É, o mouse, né? Que foi desenvolvido na, na cidade de Shenzhen, Rapu, que por sinal esse mouse se chama Rapu, né? Ele é um fenômeno dessa natureza, né? Porque quem domina, não sei se ainda domina, mas dominava até a última hora que eu andei lendo sobre isso, esse mundo do mouse digital, ou era a Logitech, né? Ela tinha um mouse, por exemplo, de 50, $70, né? E essa empresa, que hoje chama Rabu, desenvolveu um outro mouse mais apropriado às sociedades mais com menos recursos, né? Para pessoas que têm uma renda média, por exemplo, um décimo da renda média do pessoal que compra o mouse da Logitech. Se eles têm uma renda média de um décimo, então, em vez de eles pagarem $70, vão querer pagar $7. Né? Mas como é que você oferece um produto para quem quer pagar $7 com a conveniência do produto de $70? Bom, então esse aí é um negócio que deixa qualquer um maluco, né? Essa ideia do que seria a inovação frugal, que eu estou chamando, né? Eu estou chamando inovação a montante, porque é de baixo para cima, ela anda ao contrário. Se fosse jusante, seria o normal, ela andaria dos países altamente industrializados para os países menos industrializados, ou pelo menos para os ambientes, né? Os Estados Unidos tem lugares pobres, lugares mais desenvolvidos, mas estamos supondo um ambiente do pessoal altamente, o pessoal que tem alto poder aquisitivo, né? Contra um pessoal lá no interior da China, lá, que o pessoal ainda está na idade da, da, da agricultura, não chegou na indústria, muito menos na área de serviço. Então, a renda deles
sendo menor, eles não têm como adquirir esse produto de alto valor. Aí, as empresas que operam em vários países, né, elas, às vezes, elas imaginam que baixando o preço do produto resolve o problema, né? Esse fenômeno que eu estou chamando, os autores mais conhecidos, que eu não sou conhecido, mas os mais conhecidos chamam de inovação reversa, né? Eu estou preferindo chamar de inovação montante, porque esse termo reversa, né? Vai ao contrário, né? Seria, às vezes a pessoa confunde com desmontar um produto, né? Para descobrir como é que ele funciona, uma coisa desse tipo, mas não é o caso. Então, a gente está falando dessa condição de baixo para cima. Então, lá nessa cidade, Rapu, eles em Shenzhen, né? Rapu, eles desenvolveram esse mouse com características de longo alcance que nem o equipamento da Logitech oferece com 2,5, 2,4 GHz. Né? Quer dizer, você pode operar o mouse aqui e ter um computador lá no final da sala. Né? De fato, eles usam o mouse também como se fosse um equipamento de controle, né? Para fazer jogo, você tem uma tela que fica mais à distância, né? Então, esse fato de 2,4 GHz se torna um elemento importante, né, nesse equipamento. Então, o que acontece? Esse equipamento, o mouse da Logitech, ele tem uma série de diversas funcionalidades que não seriam tão necessárias para esse público de baixa renda, né? Mas o público de baixa renda tem sim necessidade de operar a grande distância. Então, o que acontece? Esse Rapu, né, desenvolve um mouse bem menor, inclusive, porque para não gastar material, né? É um custo, eu não sei se 10% do valor, mas vamos supor que seja esse valor, né? Você pode consultar aí, porque esse mouse da Rapu está disponível no Amazon.com, etc, né? Então é só consultar, você compara com o mouse da Logitech, você vê a diferença de preço enorme, né? Mas o que acontece? Como essa solução local deu tão certo ali nesse ambiente, né, que criou uma empresa para fornecer esse produto, ele foi bem avaliado, né? Aí o pessoal, eu não cheguei assim a ver maiores detalhes do que a Logitech acabou fazendo com isso, mas o entendimento é que eles passaram a aprender com o que esse pessoal local fez, né? E a criar um outro mouse com essas características, né? Inclusive, parece que é blindagem também, porque é um ambiente mais fechado, tem muita interferência, né? Então, é um aprendizado que vem de baixo, né? E vai para cima, que é um tipo de inovação específica que nós estamos chamando aqui de inovação frugal, tipo montante, né? Um outro exemplo muito bacana, né, porque tem mais a ver com o Brasil, isso aí é a estratégia de saúde na família. Tem um grupo de estudos, né, lá na Inglaterra, acho que em Oxford, Imperial Chemical, Imperial Royal College, não me lembro o nome do troço, mas é uma dessas, Imperial, bom, é uma dessas famosas universidades inglesas, né? Fizeram um estudo em 2015, se não me engano, publicado em 2017. O autor principal é Bhatti, né? Bhatti. E nesse estudo eles pesquisaram
centenas, ou milhares de alternativas e inovações frugais que estavam por aí disponíveis, né? E aí montaram um filtro e foram reduzindo. Você tem que ler aí o paper desse pessoal, né, que tem uns 10 autores, mais ou menos, né? Eles montaram um filtro para escolher três dessas inovações frugais e, no entendimento deles, teria uma aceitação maior nos Estados Unidos, em particular, né? Então, acontece que essa estratégia de saúde na família, ela vem, né? Ela vem de encontro porque a necessidade, né, do sistema de saúde americano, porque eles têm grande interesse lá nos Estados Unidos, né, na transferência dos cuidados de saúde dos centros de atendimento e centros hospitalares para o ambiente comunitário, inclusive para a própria residência do paciente. Então, como eles expressam essa necessidade, o programa de saúde na família justamente visa resolver esse problema, né? Aliás, diga-se de passagem, há uns anos atrás, uns 5 anos atrás, mais ou menos, nós tivemos aqui em Brasília um grupo de, acho que eram uma meia dúzia de estudantes de mestrado da Universidade do Sul da Califórnia, o que eu pude organizar para eles entenderem aqui alguma coisa, ter uma vivência da realidade nossa, foi justamente uma visita para conhecer o programa de saúde na família em Samambaia, né? E eles realmente ficaram absolutamente impressionados, porque não tinham noção dessa forma de atendimento no ambiente de saúde dos pacientes, né? Certo? Então, e aí já tem uma evidência pessoal de que esse estudo que foi feito, que levou algum tempo, né, sendo feito, pesquisaram aí uma série de experiências bem-sucedidas, né? Tem uma outra no Brasil também, esse grupo de três, que é a criança, aquele que, aquele que é para arrecadar recursos para crianças, né? Então está aí. Para quem quer saber o que é uma inovação frugal montante, né? Está aí uma explicação. Né? Por que ela vale a pena, por que é importante, né? Mais outros exemplos que tem aqui, tem o tal do Chicken Tikka Masala, que parece que é uma espécie de prato nacional na Inglaterra, né? É um prato que veio de Bangladesh, né? Uma culinária indiana, né? Na época, Bangladesh não existia, né? Então, por isso que eu falo Bangladesh, porque a localização era onde é Bangladesh hoje, e foi adotado pelos ingleses, que, aliás, os ingleses são empolgados por adotar conveniência culinária de fora, até porque eles têm uma certa carência de criatividade em matéria culinária, né? Mas, mais um exemplo de alguma coisa que vem de um país menos industrializado para um mais industrializado. O que acontece é o seguinte, por que eu me empolgo com isso? Porque no Brasil, de um modo geral, essa conversa aqui, nunca ouvi falar nisso na minha vida. Talvez porque eu seja surdo, ou então desavisado, mas talvez você tenha ouvido falar, né? Mas eu nunca ouvi falar, né? Eu só ouvi falar de pessoal empolgado, que vai trazer coisas de fora, né? Por exemplo, agora está trazendo equipamentos, respiradores da China, porque aqui no Brasil, pelo visto, a gente não tem, né? Tá certo? Então, as coisas vêm de fora. O que acontece quando vem de fora? Nós temos que pagar em dólar, né? O dólar, de repente, quando tem uma crise política no Brasil, o dólar aumenta, aí fica tudo mais caro, né? Então, quer dizer, sai do controle da gente, né? Então, com bacana não é aproveitar esse tipo de solução,
da inovação frugal a montante, né, na qual, aproveitando que nós nos achamos muito sabidos, criativos e cheios de boas ideias, aproveitar que essas nossas boas ideias, né, possam ser aproveitadas por outros. Em vez de não termos que importar, não podemos exportar. Não quer dizer que não devemos importar nada, né? Mas quer dizer que não devemos tentar exportar inovação. Já pensou? Que coisa bacana. Tentar exportar inovação, em vez de exportar apenas commodities, né? Faria uma diferença sensacional, né? Tá? Então, olha, eu acho o seguinte, eu acho que eu vou parar por aqui, porque realmente 20 minutos é muita coisa, né, para se digerir sobre essa temática de processo, né? Então, agradecer a Deus que nós estamos com saúde no meio dessa pandemia, né? Que nós estamos com disposição, iniciativa, né? Para estudar, para escrever e para passar o que nós estamos estudando e escrevendo para os outros, para os demais, né? Hoje parece que é dia 26 de abril, né? Então, vamos continuar essa batalha. Depois eu vou fazer um outro vídeo desse tipo aqui, né? E a gente entra mais nesses temas conceituais, o que é um processo, né? O que é uma inovação frugal, tá certo? Eu só queria encerrar essa conversa relembrando e em matéria de exemplos que vêm de fora, tem um que me chama a atenção particularmente, porque é um inventor, né? O cara que descobriu o para-raio, teve sorte de não se machucar na descoberta do para-raio. Você já pode imaginar que estou falando do Benjamin Franklin, segundo presidente e um dos fundadores dos Estados Unidos, né? E ele, em 1726, ele colocou na lista, ele tinha uma série de princípios, tinha 13 princípios por quais ele tentava reger sua vida, organizar o que ele iria fazer ou não, né? De vez em quando ele não cumpria alguns desses princípios, né? Não significa que ele fosse um cara acima de qualquer problema, né? Significa, sim, que ele era uma pessoa que tinha princípios e tinha uma visão de onde que ele queria chegar, né? Eu acho que isso aí ajuda pra caramba, né? E entre esses princípios, tinha um que tinha a ver com a questão da frugalidade. Olha o que ele falou, 1726, ou seja, ele está falando do século XVIII, né? Nós estamos agora no século XXI. Muita água se passou, muito pouco a gente sabe o que é esse conceito de frugalidade. Até outro dia eu estava falando de inovação frugal, alguém me perguntou por que raios é isso, né? Então, tinha um pessoal, colega, né? Inclusive da universidade e tudo, né? Não quer dizer que eu saiba mais do que ele, mas sobre tudo, mas pelo menos sobre inovação frugal eu sei, né? Porque li um livro, né, sobre inovação frugal. Uma vez eu estava conversando com um colega meu lá nos Estados Unidos, e falei, pô, eu estava interessado num tipo de inovação que não seja aquele negócio de ficar importando, né, coisas de fora, ideias de fora, alguma coisa que, né, que seja apropriado ao ambiente, que seja sustentável, que seja simples. Aí ele falou, você conhece o livro, são dois indianos aí, que o nome deles é meio difícil de pronunciar, né? Você lembra, você conhece o livro de Inovação Frugal? Ah, não, o que é isso? Aí eu comprei, tá? Comprei e li. Eu confesso que eu não li todas as linhas, todas as letras que estão lá, mas me dei uma olhada, tanto que tem alguma boa coisa a respeito desse livro aqui, né? Então, mas o que o Benjamin Franklin falou, afinal? Ele disse o seguinte, não crie gastos, exceto para fazer bem a você, né? Por que não fazer bem a você, né? Tem que, não quero fazer bem a mim, então, não, fazer bem a você
e fazer bem aos outros. Ou fazer bem aos outros só, ou fazer bem só você, mas fazer bem, né? E que não desperdice nada, certo? Então, olha aí, já começamos a tentar pensar, entender no que seja esse conceito de frugal. Dentro do conceito das inovações, que sem querer entrar no mérito do assunto, mas apenas para adiantar um pouco, né, eu gostaria de lembrar que Thomas Davenport, né, na época que eu lecionava essa matéria de processo especificamente, né, ele definiu o processo como sendo uma série de ações, de eventos, uma série de ocorrências, né, de modo geral, uma conectada com as outras, às vezes em paralelo, mas seguindo uma direção única, né? Embora possa ter recorrência, né? Mas o propósito de chegar num objetivo comum dentro da organização mas esse objetivo teria como o objeto a, a ser atendido o cliente. Ou seja, se você tem um processo que não tem nada a ver com o cliente, no conceito de Davenport, que usava em 1988, não é um processo. Olha só a força da ideia de ter um conceito voltado para o atendimento do cliente, né? Evidentemente que para você fazer uma coisa dessa, a própria organização não pode funcionar na base de comando e controle, né? A organização tem que ter um processo de governança. O que seria um processo de governança? É uma coisa onde várias partes se articulam para alcançar um fim, agem como um time, né? Tomara que nossos comandantes de luta contra o coronavírus se organizem dessa maneira, né? Porque certamente o resultado será melhor para todos, né? Haja vista a diferença do funcionamento da Alemanha, né, em relação ao combate ao coronavírus, e da Itália, né? Quem quiser, dá uma pesquisada aí em matéria de estatística para ver a diferença de um foco e do outro, né? Tá? Então, outra coisa também importante de processo, né? E aí já é um outro autor que foi meu orientador, foi o líder da minha banca, né? De doutorado, quando eu fiz o PhD, que é o professor William Dotton, e através do livro que ele tem junto com o professor Kramer, a preocupação de desenhar um processo tem um processo para desenhar um processo, né? Como você faz dá uma visualização gráfica, alguma coisa que muda, invisível, né? Que os processos são dessa natureza, né? Diferentemente de uma cadeira, uma mesa, um automóvel, né? Que são coisas palpáveis, né? Os processos são acontecimentos que ocorrem e para você ter uma noção do que às vezes você teria que pegar uma filmadora, né? E correr atrás dele para representá-lo, de alguma maneira, o mais fielmente possível, né? 100% fielmente é impossível, porque você não sabe o que está na cabeça da pessoa, das variações que acontecem entre uma representação de um processo e outro, né? Coisas desse tipo, né? Mas o importante, segundo William Dotton, é que na construção desse processo, você faz isso junto com os outros, de tal maneira que, se você é o técnico que está trazendo a metodologia de levantamento de processo para esse ambiente, você vai atuar junto com a pessoa que vai usar o processo. Então, ele diz que isso é que é o maior valor, né? Porque, na verdade, é uma transmissão de conhecimento, transmissão de aprendizado, aceitação do que vai ser você querer fazer. Eu digo isso aí, eu chamo isso aqui de fazer processo, você faz junto. Né? Isso foi um achado
um achado não previsto a pesquisa que o professor Dalton fez junto com o professor Kramer, né? Então, outra coisa também é o seguinte, para que não vamos preocupar com esse outro processo? Você fica bonitinho, umas caixinhas e coloridas e tal, de repente, né? Tem para quem isso é importante, fazer um negócio bonitinho, colorido, né? Não, mas daqui a proposta não é bem essa, tá? A proposta é que, na medida que você conhece o processo, você faz o processo junto, você organiza a sua empresa particular, a sua administração pública, para atuar por processo, com processo, por meio de processo, e não na base do grito, né, da hierarquia, pura e simplesmente, né, que impõe decisões não consultadas, né? A gente vê toda hora aí, pega o jornal e lê. Não sei quem mandou fazer, não sei quem não aceitou aquilo que o outro mandou fazer e criou um tributo de um tremendo problema, porque justamente não funciona muito na base da governança, na base do diálogo, funciona muito na base do cada um por si, né? Então, aqui, ele está falando de processo, uma perspectiva diferente, sabemos todo que isso não é nada, não é nenhuma barbada de se fazer, né? Mas existe uma certa concordância do valor de fazer dessa forma, né? Então, para você fazer um trabalho de processo, para inovar, você tem dois momentos. O primeiro deles seria a situação atual. Ou seja, você tem que saber o que está acontecendo, né, nesse seu ambiente. Dessa maneira que a gente estava falando aí, junto com a pessoa que usa, o técnico, idealmente com o envolvimento do usuário, né, para ter um quadro real de qual é a situação atual, né? E aí você vai na literatura, você viaja, você visita empresas, né? Você toma conhecimento de outras alternativas, você fica criativo, você tem aquelas ideias brilhantes, né? E aí você define a situação desejada. Desejada, certo? E o que nós vamos querer é justamente fazer a transição desse mundo para esse outro, né? Claro que isso não se faz da noite para o dia, né? É todo um sistema de desenvolvimento da inovação. Mas o desenho do processo, qual é a situação atual? Você representa esse processo, discute, as pessoas entendem. E qual é a situação desejada? Para desenha da mesma maneira também. Você verifica os ganhos, né, de produtividade, os ganhos em termos de melhor atendimento do cliente, né? E aí você diz, bom, é isso mesmo que eu quero fazer. Aí depois, como é que eu não vou fazer? Aí já é outra história. Tá bom? Mas então, eu me adiantei um pouco além da conta do que eu quero falar a seguir, né? Mas tá tudo bem, é assim mesmo, né? Gente, então, muito obrigado e vou encerrar por aqui. E se houver perguntas, evidentemente, se alguém quiser formular, estamos aí para tentar responder.